Boa tarde a todos, sejam bem-vindos aí a mais um Evangelho essa tarde, que todos estejam bem de saúde, estejam preparados aí para ouvir e receber, né, um pouco mais desse Evangelho. Vamos aí tentar ser breves aí nos nossos recadinhos, né? O nosso primeiro, como sempre, é da fluidificação das águas. Quem está em tratamento, ou mesmo aqueles que não estejam, nós recomendamos que deixe a sua água, separe uma água, um copo, traga, deixe aí do lado. Na nossa oração, na nossa prece final, nós vamos vibrar para que essas águas recebam, através dos nossos irmãos, através do nosso pensamento, da nossa vibração, recebam aquilo que cada um de nós necessita. Então, nesses minutinhos antes da gente iniciar a nossa palestra, quem não separou, já dá uma escapadinha, pegue a sua água e coloque de lá. É muito importante isso. O segundo recado também bastante importante é sobre a doação de alimentos. Nós, como quem conhece a casa, sabe que nós fazemos a campanha do Alta de Souza, a campanha do quilo, uma vez por semana, uma vez por mês, e como, por causa da pandemia, nós estamos impossibilitados de fazer isso. Então, nós estamos reforçando aqui ao pedido da doação de alimentos, algumas pessoas que possam dar esses alimentos não perecíveis, mesmo que eu tenho aqui alguma quantidade, mas não consigo levar no Seara, faça o contato conosco através do contato @Seara de Luz, ou entre em contato comigo, qualquer pessoa da casa, a gente ajuda a retirar esses alimentos. Então, nós temos alguns parceiros, né, algumas empresas parceiras, os amigos que estão nos ajudando, mas é um momento difícil, né? É um momento da pandemia, é um momento que as pessoas estão com instabilidade de emprego. Então, quem puder nos ajudar, que a casa continue assistindo a esses irmãos, que graças a Deus estamos conseguindo. E o terceiro recadinho, hoje eu vou me precipitar aqui em falar, vai ser do estudo doutrinário, né? Que a gente vem toda semana falando aqui, tanto com a Luciana como o Albert, reforçando isso. Nós estamos iniciando agora uma turma no dia 13/4, né? Todas as terças-feiras, às 20 horas, tá? Quem quiser conhecer a doutrina, quem quiser já iniciar, faça um contato com a gente, comece. É totalmente grátis o curso, não tem despesa com nada. Muitas vezes você pode adquirir alguma coisa, mas a maioria dos livros nós temos na internet, né? A gente consegue abaixar isso, então é inteiramente grátis. Venha conhecer um pouco mais, venha trazer, porque muitas vezes a gente tem algum preconceito sobre a doutrina, muitas vezes a gente tem algumas informações errôneas. Eu vou começar a estudar, eu vou ser médium, já vou começar. Não é assim. Você vai começar a estudar, muitas vezes você vai ter um pouco mais de equilíbrio, tá? Não que os problemas que vão aparecer na nossa vida, como de todo mundo, independente da sua classe social ou da sua cor, da sua religião, todos vão ter problemas. Mas nos traz um pouquinho mais de tranquilidade em superá-los, em compreendê-los o porquê daquilo. Porque muitas vezes a gente ouve alguma coisa, põe aquilo na cabeça, mas acha que Deus está lá em cima, jogando carta. Esse aqui nasce com saúde, esse nasce com problema de saúde. Não é bem assim. Então, fica aí o nosso convite. O estudo é um estudo mesmo, a gente vai realmente se aprofundar, a pessoa vai compreender um pouco a doutrina, e não custa nada. É inteiramente gratuito, as pessoas estão fazendo conosco aqui já há alguns anos. A gente vai abrir uma turma agora, desse ano, aqui no dia 13/4. Então, as inscrições estão aí, tem 2 telefones aqui para contato, para iniciar. Temos uma equipe que também já está trabalhando com isso nos ensinos, tem material já separado. Então, é bem organizado, é muito gostoso, a turma realmente participa, e não é nada que você vai entrar e vai começar a praticar alguma coisa, não, você vai compreender. E aí vai você seguir a doutrina ou não. Fica o nosso convite para você, gostaríamos que vocês participassem. E hoje nós vamos ter o nosso irmão Nestor, mas antes de chamá-lo, né, nós vamos fazer a nossa prece, tá? E ele vai vir também com um tema muito legal.
Então vamos assim, cerrando os nossos olhos, acalmando a nossa mente, nos ligando a esse momento, a esse ambiente, nos ligando a Deus, ao nosso Mestre Jesus, ao nosso mentor, à equipe espiritual que se encontra conosco, para que nessa tarde, cada um de nós consiga o correto entendimento sobre a leitura dessa tarde. Que consiga não só o entendimento, mas a compreensão, a reflexão sobre o tema. Que cada um de nós consiga trazer para si, para o dia a dia, o tema dessa tarde. Vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que envolva a cada lar, a cada um de nós, encarnado e desencarnado, a nossa casa seara de luz, aos mentores da casa, a equipe espiritual, ao nosso mentor. Que todos tenham a luz do nosso Mestre sobre nossas cabeças. Mestre Jesus, pedimos humildemente que nessa tarde intua o nosso irmão Nestor, para que as suas palavras atinjam o nosso coração, a nossa mente, trazendo a luz, o ensinamento, a reflexão. Mestre Jesus, permaneça conosco durante toda essa leitura. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E dessa forma, vamos chamar agora o nosso irmão Nestor, que fará um tema, a carências morais. Nestor, mais uma vez, boa tarde, obrigado por nos atender, obrigado por estar aqui, obrigado por trazer um pouco desse evangelho a todos os lares. Fique com Deus, a palavra é sua, Nestor. Ok, Nestor, muito obrigado aí pela oportunidade, pelo convite, né? Antes de falar de um tema um pouco diferente, né? Eu queria fazer menção. Ontem a doutrina espírita perdeu um grande palestrante, um grande homem, um grande ser humano, que é o Manolo Quesada, né? Muitos de vocês devem conhecê-lo. Ele foi uma das vítimas do Covid, acabou não resistindo, e eu gostaria que nós fizéssemos mentalmente uma oração, né? Por ele, né? Para que ele possa regressar à pátria espiritual com bastante tranquilidade, para sua família, seus amigos, seus conhecidos, pessoas que o admiravam nas suas palestras, sempre muito engraçadas, né? E com certeza ele ensinou a muitos de nós a trilhar um pouquinho mais fácil o caminho do Evangelho, né? Então fica aqui a minha recordação a ele e meus votos de que todos estejam em paz, tá bom? Tema de hoje, nós vamos falar carências morais e espirituais. O que é ser feliz? Parte desse tema, ele foi tirado do livro Mereça Ser Feliz, da Joana de Ângeles, e do Livro dos Espíritos, ok? E vamos começar dizendo assim, uma pergunta que está exatamente num desses livros. Mediante a organização que nos deu, não tratou a natureza o limite de nossas necessidades? Sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza traçou sim os limites das suas necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Ou seja, através dos nossos vícios, nós criamos necessidades que não deveriam existir. E aí, o que acontece? A gente vive em busca do que efetivamente não precisamos. Muitas coisas de que nós não precisamos, nós estamos sempre em busca. E isso gera um processo que eu acho que, se não tem 100% da humanidade com isso, pelo menos bem próximo desse índice. Um processo chamado ansiedade. Porque nós buscamos constantemente coisas que, se não tivéssemos, na maioria dos casos, não fariam falta para a gente.
Vocês já repararam que depois que começou essa pandemia, que inicialmente falaram em 40 dias, né, quarentena, depois 60, 90, 120, já passou um ano, nós começamos a descobrir que muitas coisas que a gente valorizava, que eram importantes para nós, não é? Tá trocando de carro toda hora, comprando roupas chiques, trocando sapatos, essas coisas e tantas outras coisas mais, nós começamos a perceber que isso não tinha tanto sentido, que se não ter isso não nos fazia falta. Então a pandemia também nos ajuda nesse sentido, não é? Só que essas situações citadas, muitas pessoas passam a vida inteira, principalmente à procura de coisas que lhes supram essas carências. Então, carência, para a gente definir o que é carência e a gente começar nosso bate-papo de hoje, carência é o estado íntimo, ou seja, interno, de insatisfação, que surge da privação de alguma necessidade pessoal, cujo principal reflexo é o sentimento de infelicidade. Quem tem carência tem processos de infelicidade. Então eu vou dizer, pelo menos falo por mim, que todos nós temos algum tipo de carência. E todas as vezes que nós temos essas carências, nós não estamos felizes. É como se fosse um fluxo energético não compensado. Já sobre a ótica afetiva, a carência é um processo de desnutrição emocional, que pode ter sido iniciado na nossa infância ou mesmo ter vindo de outras encarnações. Então, eu posso sim ter carências de outras encarnações. Lembrando que é através da alma que nós trazemos todas as nossas marcas, as nossas atitudes do passado. Então, se eu tive processos de carências e não foram resolvidos em encarnações anteriores, eu posso sim estar hoje sofrendo com relação a isso. Então, essa carência, essa infelicidade, muitas vezes, sem explicação, nos faz tentar compensar através, principalmente, de coisas materiais. Muitos de nós tentamos compensar através de coisas materiais essas carências. Então, por que isso? Porque em função disso, em razão disso, que muitas pessoas se sentem, quando procuram compensações nesse sentido, felizes somente por certo tempo, quando adquirem esse bem material. E isso pode acontecer também em compulsão por comidas, vícios. Quantas pessoas fazem coleções de sapatos? Quantas pessoas não se satisfazem se não trocar de carro todo ano? Quantas pessoas não se satisfazem se não tiverem roupas de grife, roupas modernas? Quantas pessoas se satisfazem parcialmente, somente se vão viajar para a Europa, para o interior do estado de São Paulo, para o Nordeste? Mas tudo isso, será que compensa todas as nossas carências? Não, não compensa. Porque nós estamos buscando lá fora aquilo que nos é insatisfação interna. Então, se confunde assim o que seria a felicidade verdadeira, que nos faria bem e nos reequilibraria. Para um glutão, felicidade é comer muito. Para o chocolatra, como muitos são, e eu não deixo de ser, uma barra de chocolate é um sentimento de felicidade. Para atleta, vencer um torneio, uma competição, traz essa saciedade, pelo menos temporária. Ou seja, para cada um de nós, a felicidade tem um sabor diferente. Para uns eu vou ser feliz quando eu completar 18 anos. Para um eu vou ser feliz se eu casar, se eu ver nascer meus filhos, se eu tiver um bom emprego, um bom carro, uma boa casa, um bom dinheiro no banco. Então essa felicidade, ela varia de cada pessoa. Eu vou convocar agora vocês para nós fazermos um estudo sobre esse tema, baseados nos ensinamentos de 4 filósofos antigos, que vocês vão ver que muito do que eles falaram naquelas épocas, há muitos anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, ainda tem muito a ver com o nosso comportamento da nossa sociedade hoje.
Talvez alguns vocês nunca ouviram falar. Tem um que eu tenho certeza que vocês conhecem. O primeiro filósofo que eu vou falar chama Epicuro. Nominho diferente, né? Epicuro. Epicuro dizia que a felicidade é para quem tem, pois quem tem pode. Quem pode, compra, e quem compra, goza, tem prazer. Olha a filosofia que Epicuro dizia: se eu tenho a capacidade de comprar, eu sou feliz. Lógico que ele está falando no âmbito material. Aí ele criou aquilo que se chamou de escola hedonista, a escola do prazer, do conforto e da beleza. E querendo ou não, todos nós somos um pouco hedonistas. Todos nós gostamos do prazer, do conforto e da beleza. E esses conceitos foram criados na cidade de Atenas, na Grécia. Mas o que acontece? Mais tarde, alguns dos discípulos de Epicuro começaram a perceber que todos que têm medo de perder. Tem medo de perder a posse do que é possuidora. Então, quanto mais se tem, descobriram ele, mais se quer e mais se tem medo de perder. E aí começaram a se questionar: será que a felicidade é o atendimento de 3 coisas básicas apenas? Comer, dormir e fazer sexo? Será que a felicidade consiste só nesses 3 tópicos? Porque se eu como muito, eu fico com indigestão. Se eu durmo muito, eu passo a ser aquela pessoa mole, preguiçosa, os mais antigos falavam, né, pachorrenta. E quem exerce sexo demasiadamente fica sem apetite sexual, né? Então, começaram a se questionar se os princípios de Epicuro estavam corretos. Aí o segundo filósofo, que chamava Diógenes, começou a entender que se a felicidade não é não ter, se a felicidade não é ter, a verdadeira felicidade não é ter nada. Olha só, ele foi de um ponto para outro. Ele era cínico, Diógenes, e cinicamente dizia: aquele que tem medo de perder. E aquele que nada tem, já chegou ao fundo do poço, contentando-se com ele. Olha como ele era cínico nas suas colocações. E Diógenes, ele tinha o hábito de falar com as estátuas, que logicamente nem ouve nem fala. Por que ele falava com as estátuas? Para acostumar com a mudez da pedra e, segundo ele, para suportar a estupidez dos homens. Um dia, ele saiu na rua, quase nu, com uma tocha na mão, dizendo que estava procurando o homem integral. Diógenes era da cidade de Coríntios, não é? E naquela época que ele viveu, existia um grande conquistador que chamava-se Alexandre Magno. Ele destruía todas as cidades, ele matava as pessoas, aquele que eles não matavam, ele se tornava como escravo. E Alexandre Magno havia ouvido falar sobre Diógenes, né? Então, quando ele chegou nas portas da cidade de Coríntios, ele chama o governador de Coríntios e diz o seguinte: eu vou salvar a sua cidade se você me trouxer Diógenes aqui, porque eu quero conhecê-lo. Eu tenho uma admiração por tudo que eu já ouvi dele. Aí o que o governador faz? Manda seus soldados até a casa de Diógenes e diz: olha, o governador quer que você vá lá para falar com Alexandre Magno para salvar a nossa cidade. Resposta de Diógenes: eu não vou. Imagine a situação desses guardas quando tiveram que voltar, chegar para o governador e falar isso para ele. O governador, logicamente, ficou desolado e tenta explicar para Alexandre Magno a ausência de Diógenes. Esse, já conhecendo a fama de Diógenes, resolve entrar na cidade e visitá-lo, que era uma residência muito simples. E ele chega à porta da casa dele e diz para Diógenes: se você for meu filósofo, eu prometo te dar metade da terra. Olha que proposta. Diógenes, que estava sentado no chão escrevendo, se levanta, né? E chega até Alexandre, que era enorme, e empurra Alexandre e diz que ele não pode lhe dar o que ele não tem. Diógenes toma essa postura que surpreende Alexandre Magno, e Alexandre Magno achou que Diógenes estava ficando maluco. Aí ele percebe que ele estava na frente do sol.
tirando o sol de Diógenes. Essa filosofia cínica tomou conta da Grécia e voltou nos anos 60 através dos hippies. Não tomar banho, não fazer a barba, não cortar o cabelo. Mas será que a felicidade de não ter nada é a felicidade? Será que isso é verdade? Joana de Ângeles nos diz que muitas pessoas são escravas do condicional. Só serei feliz se tiver tal coisa. E aí, Divaldo, numa de suas palestras, ele nos conta uma história bastante curiosa sobre isso. E ele diz que ele tinha uma amiga, quando ele era chefe de um gabinete público, que ele gostava muito, mas essa moça vivia sempre insatisfeita. E ela falava, Divaldo, 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 eu só vou ser feliz quando eu conseguir comprar meu carro. Reza para mim para que eu compre meu carro. Divaldo falava assim, não, vou rezar para você. Passou um tempo, ele chegando de ônibus, aquele apertado, cheio de gente, e ele vê ela parando em frente à repartição com um carro novo. Ele olha para ela, cumprimenta, diz parabéns pelo carro. Aí ela fala e pergunta, e aí, você está feliz agora? Ela fala assim, tô assim, né? Comprei meu carro e tal, mas sabe, Divaldo, eu vou ser realmente feliz quando eu arrumar um namorado. Reza para mim, Divaldo, para mim conseguir um namorado. Divaldo falou, vamos embora, vamos rezar para você. Passado mais um tempo, ela arrumou um namorado, apresenta para Divaldo, toda feliz, tal. Divaldo faz novamente aquela pergunta. E agora, minha amiga, você está feliz? Divaldo, feliz eu tô, mas eu vou ficar mais feliz quando eu conseguir casar com esse homem, não é? Reza para mim, Divaldo, para que ele possa aceitar casar comigo. E aí Divaldo conta, sempre rindo, brincando, vamos, minha filha, vamos lá rezar. E essa moça jamais se satisfazia. Então, depois de ter casado com essa pessoa, ela diria que só seria feliz se tivesse a casa própria. Depois de ter a casa própria, ela diria que só seria feliz se tivesse seus filhos. Se depois de ter seus filhos, ela seria feliz se ela mudasse para uma casa maior. Se depois seria feliz se os filhos se formassem em medicina. Ou seja, ela nunca se contentava, nunca ela estava totalmente feliz. E nós? Será que nós agimos assim? Será que nós não somos que nem essa mulher que só se sente feliz, sempre buscando as coisas, mas no fundo a gente não está com aquela felicidade plena, nós não nos sentimos efetivamente realizados? Não é? Terceiro filósofo, chamava Zenão. Ele era da cidade de Sicílio. Dizia que somos infelizes porque temos medo. Medo do assalto, da pobreza, da doença, da solidão, da morte, da ofensa e etc. Ele pregou o estoicismo, que é uma doutrina de uma beleza incomparável, que nos ensinava a não ter medo. O estoicismo ele ensina as pessoas a lutarem contra a dor física. Porém, alguns anos depois, eles começaram a perceber que quem se defende das dores físicas não consegue se defender das dores morais, da saudade, da traição, do erro, da mentira, da inveja e do egoísmo. Quarto filósofo. Esse eu acho que todo mundo conhece. Se não estudou, se já ouviu falar. É um tal de Sócrates. Sócrates. O Sócrates, ele nos define quais são os 3 valores para a felicidade. Consciência tranquila, coração pacificado e caráter reto. Ser honesto. Essas são os 3 valores, segundo Sócrates, que nos conduzem para a verdadeira felicidade. Consciência tranquila, coração pacificado e caráter reto. E ele levou muito a sério todos esses 3 pontos na sua vida. A maioria de vocês deve saber que Sócrates morreu na prisão, né? Ele tomou veneno, deram veneno para ele morrer. E ele foi preso, julgado, sem crime nenhum. Foi condenado à morte, morrendo pelo veneno.
Aí na véspera do seu final físico, ele estava lá na cadeia, de repente chega um de seus discípulos mais próximos e vai fazer uma visita e diz: Sócrates, vamos embora. Ele falou: como assim vamos embora? Eu fui condenado, eu vou morrer amanhã. Aí ele fala: não, não vai mais. A gente conseguiu te libertar. Sócrates, que bom, mas como? Ah, nós nos reunimos e demos uma grana para o carcereiro e o carcereiro vai te liberar. Sócrates, ele ficou muito decepcionado, porque ele começou a perceber que aqueles discípulos mais próximos dele não tinham entendido o recado que ele se preocupou em dar durante a sua vida, através das suas palavras, através dos seus exemplos. Porque a sua doutrina, a doutrina de Sócrates, é uma doutrina moral baseada na ética e na virtude. Então, felicidade é o resultado das ações corretas, que dão consciência de paz, que pacificam o nosso coração, visando uma felicidade mais profunda. Vocês lembram que Jesus disse que o meu reino não é desse mundo? O verdadeiro reino da verdadeira felicidade não é nesse mundo, mas sim, ele começa nesse mundo. Tem um texto de Eclesiástico que diz isso. O verdadeiro reino começa nesse mundo através dos atos corretos. A retidão de atitudes, de honestidades, de moralidade. Atos que são realizados ao longo das nossas vidas terrenas. Então, o Espiritismo, essa doutrina maravilhosa que todos nós participamos, que nós acreditamos, que nos ajuda no nosso desenvolvimento, na nossa correção no dia a dia, que nos ensina que nós somos viajores espirituais em corpos físicos. A nossa caminhada aqui ela é temporária, que precisamos sim desenvolver o nosso Cristo interno. O nosso Cristo interno. O que é desenvolver nosso Cristo interno? É o amor, a paciência, a tolerância, o perdão, a benevolência. Esse é desenvolver o Cristo interno. É fazer dentro de nós surjam atitudes de acordo com os ensinamentos de Jesus. E isso a gente só faz através de atitudes baseadas no amor. Então, essa verdadeira felicidade consiste em dar e não reter, de fazer o outro feliz, de transmitir a paz, a alegria aos outros, amar e não ser amado. Divaldo, numa de suas palestras, diz que muitos de nós ainda somos crianças psicológicas, que queremos ser amados apenas, e nos tornaremos adultos espirituais quando nós amarmos primeiro. Tem um poeta chamado, já faleceu, Vicente de Carvalho. Ele dizia o seguinte, olha que interessante essa frase, e ela é muito real até nos tempos de hoje. A felicidade é como um pomo, que pomo aonde não estamos, e sempre estamos aonde não há pomos. Vou repetir. A felicidade é como um pomo, que pomo aonde não estamos, e sempre estamos aonde não há pomos. A felicidade é emocional, é um estado interior, Então ninguém consegue tirar a nossa felicidade, porque ela representa um estado de espírito. A felicidade não é a ausência do sofrimento, não é a ausência da dor. A felicidade é um estado natural de compreender por que nós sofremos, de acreditar que Deus está no comando de tudo que nos acontece é para o nosso bem. E a gente aprende através dos processos de reencarnação por que a gente sofre, não é? Por que a gente passa por dificuldades? Por que a gente passa por problemas? Nós estamos sempre num constante aprendizado.
Então, sobre o ponto mencionado no início dessa palestra, onde eu falei sobre carência, temos que saber que a maioria destas carências é de afeto e de carinho. A maioria das nossas carências é de afeto e de carinho, sem as quais ninguém se sente humanizado. Gostaria que vocês compreendessem que muitas carências acontecem por mecanismos bloqueadores. Nós mesmos nos sabotamos, que são compostos por processos emocionais e psíquicos do espírito, o qual se sente sob rigorosa prisão dos nossos sentimentos. Quando os nossos sentimentos são presos, e nós nos deparamos com essas carências. Porque nós vivemos muito no passado, recordando tudo aquilo que aconteceu, principalmente as coisas ruins. Nós temos uma facilidade de lembrar das coisas ruins, ou vivendo em pensamentos sobre o futuro, o que vai ser da minha vida, o que eu quero conseguir, onde eu vou chegar, assim, assado. Esquecendo que o mais importante é o momento presente, é o hoje, é o agora. Jesus não falava, viva cada dia sua preocupação. Sabe, se a gente não faz isso, quando a gente vive muito do passado, ou vive muito pensando no futuro, ou a gente se torna uma pessoa ansiosa pelas perspectivas do presente, que nós não controlamos na maior parte das vezes, ou angustiados quando a gente lembra do passado. Aí, o que acontece? A gente deixa a culpa, o ressentimento ou a preocupação tomar conta da nossa vida. E muitas pessoas, assim, não se dão ao prazer de serem felizes. Se auto-sabotam sem saberem o porquê. Se auto-sabotam sem saberem o porquê. Isso acontece mais do que a gente pode imaginar. Por mecanismos de mágoas, de culpa mesmo. A gente fala assim, eu não posso ser feliz, eu não posso ser alegre, eu não posso vencer na vida, financeira, emocionalmente, espiritualmente, eu não mereço. Nossa, como a gente faz isso? Como a gente faz isso e na maioria das vezes a gente não percebe, a gente se auto-sabota. E muitas vezes, quando isso acontece, são frutos de coisas da vida atual ou mesmo de encarnações anteriores. Então, tais mecanismos levam a nós não se sentirmos amados, mesmo que a gente seja. Parece que falta alguma coisa. Outra razão para a nossa não felicidade é a falta de preparação para lidar com as perdas. Perdas, mortes de entes queridos, não realização de objetivos no esporte, na vida profissional, amizades não concretizadas e tantas outras coisas mais. Quando a gente não está preparado com essas adversidades que são tão naturais na nossa vida, nós nos frustramos e aí a gente não se sente feliz. Quer ver uma coisa muito comum de acontecer? Muitos pais são frustrados. Não conseguiram realizar determinados objetivos em sua vida. Aí eles tentam se realizar através dos seus filhos, nas profissões que eles não puderam, não quiseram fazer. Então tem pais que forçam os filhos a serem médicos, não é? Se forcem a ser jogador de futebol, ser um artista, ou uma mãe que quer que a filha seja balé, que faça balé. Por quê? Porque eles querem se realizar através dos filhos, mas a realização nunca é através das outras pessoas, é através do nosso interior. Muitos jovens desejam ter corpos esbeltos, bem trabalhados e rostos bonitos, para estarem à frente na concorrência afetiva dos outros. Mas a maioria, logicamente, não consegue isso.
frustrando-se e acentuando as suas carências. Aí sabe o que acontece? Solidão, ciúme, dependência, escassa autoestima, complexos de inferioridade, de insegurança, fantasias, atrações proibidas, impulsos mentais permissivos, depressões e tantos outros quadros e sofrimentos que podem decorrer dessa tormentosa vivência daquilo que eu gosto de chamar da nossa prisão emocional, que são, na realidade, reflexos legítimos das atitudes inconsequentes e levianas de outrora. Ou seja, nós pagamos hoje por aquilo que nós fizemos. Lei de causa e efeito. Muitos de nós fazemos alguma coisa cujos resultados não são benéficos, nós esperamos resultados diferentes, que nunca vão acontecer, porque Deus dá para nós somente aquilo que nós somos merecedores. E aí, nos bastidores de todas essas tormentas, está o espírito carente, atestando sua incapacidade de amar, exigindo atenção e cristalizando-se no apego ou alimentando ciúmes em conflituosas crises de possessividade. Eu quero tudo para mim. Então, o carente, na verdade, é um doente que deseja ardentemente amar sem conseguir. É alguém que aminga do amor, um constante cultivador de esperança de ser compensado. Porém, sua experiência frequentemente revela facetas ignoradas de si próprio. À medida que as coisas vão acontecendo, as coisas vão se revelando e ele começa a descobrir facetas que ele não conhecia dele mesmo. Então, essa carência surge quando desconectamos o mundo dos sentimentos daqueles que realmente preenche e gratifica, priorizando o falso conceito de realização pela sociedade. A sociedade nos coloca um tipo de realização que, na maioria das vezes, nós não vamos conseguir. Então, essa alma carente é alguém em débito com sua própria consciência. E isso aparece na sua intimidade, através de sentimentos de baixa estima, de vergonha, de incapacidade, de autopiedade, que levam o ser a se machucar nos complexos de culpa e de muitas variações. Então, a carência no espírito não é somente aquilo que falta. Não é somente aquilo que falta. Mas o resultado em forma de desajuste comprado a preço das nossas irresponsabilidades, dos nossos erros. Todos temos o que merecemos na vida. E se não concordamos com esse alvitre da lei divina, cabe-nos a todo instante o direito de tentar melhorar nosso existir, trabalhando pela melhoria que nós aspiramos. Pois a maioria das carências para serem eliminadas depende somente dos nossos esforços na caminhada do nosso aperfeiçoamento. Então, a maioria dos espíritos encarnados não aceitam a demora em conseguir o que desejam. Procuram somente o imediatismo. Nós podemos sim fazer a diferença, nós podemos ser felizes, mas muitas vezes, quando a gente se predispõe a isso, a gente quer que o resultado aconteça de uma hora para outra. Isso não vai acontecer. E então, as necessidades e os anseios pessoais não obedecem à prova da resistência moral pela paciência e perseverança. E aí precipitam-se na imprudência, buscando de forma egoísta o gozo, o prazer, a satisfação de suas fantasias. E quando fazem isso, surge a decepção, a mágoa, e depois, somente depois, é que percebe a fragilidade das suas escolhas. E olha uma coisa que é muito comum. Nós projetamos, muitas vezes, a culpa de todos os nossos problemas, de todos os nossos erros, de todas as nossas dificuldades, no outro. Pois nós não conseguimos lidar com a dor de aceitar que nós somos os únicos responsáveis.
Joana de Ângeles dizia: nós somos artífices do nosso destino, nós fazemos o nosso destino, nós fazemos a nossa felicidade ou a nossa infelicidade. E quando isso acontece, que a gente não consegue lidar com essa dor, crescem mais as nossas necessidades afetivas e depois fazemos mais coisas erradas, gerando nova crise, e assim vira um ciclo vicioso, quase intransponível. É um erro que vai acontecendo acima do outro. Então, o controle da vida emocional é o primeiro passo no suprimento das nossas necessidades reais. Ter equilíbrio, ter sintonia com o Criador, procurar fazer as coisas corretamente. Saber adiar a gratificação pessoal é o mais importante nesse primeiro momento para adquirir o nosso controle. Porque o nosso destino é a felicidade e a completude sem carências. Então, hoje, nós colhemos aquilo que nós plantamos. Leis perfeitas regem nosso merecimento, e somente quando empenharmos pelo amor, perceberemos que carência é o outro nome de egoísmo. Perceberemos que carência é o outro nome do egoísmo. Então, a proposta terapêutica do amor é sempre o melhor caminho. Quem ama, ainda que precisando ser amado, supre-se, eleva-se, compensa-se. Em um mundo faminto de amor, a Terra se tornou o local onde a maioria espera saciar suas fomes afetivas e poucos são os que optam pela divina escolha de amar. E tenham certeza, não fosse o celeiro de amor da misericórdia divina, e certamente a humanidade por si só já teria sido dizimada. Se não fosse a beneficência, a bondade de Deus, nós já teríamos nos dizimados. Então, colaboremos com o Pai. Amemos intensa e nobremente. Rica expressão do amor divino, a vida nos recompensará com farta nutrição que jamais nos deixará sentir a falta do essencial para sermos verdadeiramente felizes. Então, quanto mais felicidade, menos carência. Esse era o recado, a mensagem que eu gostaria de ter passado para vocês hoje. Eu sei que às vezes o tema ele pode ser um pouquinho mais complexo, tem algumas pessoas que possam ter tido um pouquinho mais de dificuldade em entender, mas a essência de tudo para a felicidade é o amor. É fazer o Cristo vivo dentro da gente, como eu coloquei logo no início, tá bom? Tenham a todos uma boa tarde, muito obrigado aí pelo carinho, pela atenção. Namastê, o Deus que mora dentro de nós, salve o Deus que mora dentro de vocês. Obrigado aí, Ernesto. Nestor, nós que agradecemos aí a mensagem, a reflexão dessa parte. E realmente, como você falou, nós já temos aí umas mensagenzinhas da Fátima, saudade, Fátima. Enquanto estivermos associando a felicidade a conquistas materiais, nunca encontraremos. A felicidade é uma conquista moral. Como você tinha falado, né, Nestor? Sim, com certeza. Até Margarete Mota. Nestor, como posso ajudar uma pessoa que projetou a felicidade em outra pessoa, mas não é retribuída? Hoje essa pessoa sofre muito e vive sem os seus filhos. É uma pergunta bem difícil, né? Porque o grande problema nosso como eu falei para vocês, a felicidade ela é interna. Né? Ninguém pode tirar a nossa felicidade e ninguém pode nos dar a felicidade. Eu não posso pegar a sua felicidade, Ernesto, e falar, Ernesto, me dá 10% da sua felicidade porque eu estou carente. Né? Eu tenho que construir a minha felicidade interna. E se a gente se dedica a uma pessoa, se a gente se entrega a uma pessoa com um verdadeiro amor, a gente não espera necessariamente retribuição. É lógico que existem casos muito mais críticos, como se fala numa relação com os filhos. Não é? É muito doloroso isso aí, a gente não sabe efetivamente o que aconteceu para que essa situação chegasse nesse momento. Não é? Quais foram os fatores que levaram a esse tipo de coisa? Precisaria se fazer uma análise maior. Mas Sócrates falava, né? Consciência tranquila
ela fez tudo o que estava ao alcance dela para que fosse realizado, que ela pudesse ser feliz através dessa relação, fez tudo, consciência tranquila. Deus vai dar para nós aquilo que nós somos merecedores. Então, tudo que acontece na nossa vida, principalmente as coisas negativas, são um enorme aprendizado. Nós não temos capacidade de julgar ninguém, nem essa é a intenção de julgar ninguém. Não é? Essa reflexão ela tem que ser de fora o íntimo. Por ser certo, sempre eu cometo, todo mundo comete falhas, né? Eu acho que quando as coisas não saem do nosso jeito, eu sempre digo assim, não vamos perguntar por que aconteceu isso e para que isso aconteceu. Não é? Eu sei que tem situações, como ela citou, que realmente são muito dolorosas, que exigem um pouquinho mais da nossa maturidade espiritual para poder lidar com isso, não é? Por certo, não é a resposta que ela talvez gostaria de ter, mas é aquela que vem no meu coração agora, que eu gostaria de passar, tá bom? Obrigado. Fátima, como sempre, muito esclarecedor. Gratidão, Nestor. Rosimeire, magnífica palestra. Muito obrigado. Simbologia do luz, Manolo. Vera Lúcia, gratidão, Nestor. Linda palestra. Namastê. Sueli, Diana, muito obrigado. Deus te abençoe sempre. Dona Marli, gratidão. Nair, muito linda palestra. Onde fala do amor. É o que devemos conquistar. Kelly, gratidão, Nestor. Eu que agradeço. Vimos bastante mensagens aí, né, Nestor? E realmente temos que refletir naquilo que você falou, buscar a felicidade que está dentro da gente, aquilo que você falou, né? Porque muitas vezes você usou um termo até que eu achei não forte, mas real, né? Muitas vezes a gente se sabota, né? A gente acha que a gente não deve ser feliz, a gente não pode ser feliz. E a gente vê isso no dia a dia, né? O rico que é infeliz, o pobre que é feliz. Então, não é o dinheiro, não é os bens materiais que vai trazer a felicidade. Vai trazer momentaneamente uma alegria. Mas é isso. Na seara de luz, a gente lhe agradece pelo tempo, pela dedicação, pela palestra. Eu agradeço. Sabe, por nos atender de novo, porque você basicamente é da casa. Com certeza, eu me sinto dessa forma. E estamos com saudade de você lá e também estamos com saudade dos presenciais, mas em breve, se você quiser, vai nos permitir, vamos nos encontrar lá. Nestor, um excelente final de semana para você, muito obrigado em nome da casa. Eu que agradeço, meu irmão. Pelo seu tempo. Fique com Deus. Muito obrigado, tá? Então, vamos agora à nossa prece. Vamos continuar nesse ambiente, fechando os nossos olhos, aproveitando todas essas palavras, esses ensinamentos que nos vieram. Que cada um de nós reflita que somos capazes, que nos é permitida a felicidade, independente de nossa classe social. Que as dificuldades que surjam não sejam um empecilho, não sejam um desânimo, não sejam o início da sabotagem. Que sejam, como nos foi falado, o aprendizado, a oportunidade de crescermos. Que busquemos a felicidade no amor, na bondade, na caridade e na aproximação com o nosso Pai. Levemos esse ensinamento dessa tarde, que cada um de nós faça realmente uma reflexão. Agradecemos ao nosso irmão pela palestra dessa tarde, por esses momentos de reflexão e ensinamento. Pedimos ao nosso Mestre Jesus que envolva a nossa Casa Seara de Luz, os mentores, o espiritual, os nossos lares, os nossos familiares, os nossos mentores. Envolva a todos, encarnados e desencarnados, nos permitindo uma ótima semana, nos permitindo a reflexão. Pedimos, Mestre Jesus, que nessa tarde
junto com os nossos irmãos de luz, vibremos ao nosso planeta, que se encontra doente pela pandemia, pela ganância, que exista a união entre seus dirigentes, que cada um deles não pense como país, que pense como um planeta, como uma nação só, que sejam unidos no combate à desigualdade, à violência, à fome e à cura dessa pandemia. Vibremos ao nosso planeta, ao nosso país, aos nossos dirigentes, para que tenham a humildade, a serenidade e a honestidade de aplicar os seus tempos a toda a população que os elegeu. Vibremos aos nossos irmãos que se encontram na rua, desamparados, para que sejam inseridos na sociedade, que tenham a dignidade, tenham trabalho e tenham oportunidade. Vibremos aos irmãos que desencarnaram, que sejam amparados pela equipe espiritual, pelos seus mentores, que tenham a família de cada um deles, o amparo, a compreensão. Vibremos aos irmãos que se encontram no leito hospitalar, seja com qual doença for, até a da alma, que tenham realmente o amparo, a equipe espiritual para dar sustentação, trazendo-os de novo à sociedade. Vibremos as irmãs que continuam sofrendo preconceito, a violência doméstica, para que seus agressores reflitam sobre isso. Vibremos para que eles não façam mais esses erros primários, esses erros arcaicos que ainda revestem os vossos corações. Permita que a luz do nosso Mestre entre em cada coração deles. Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui todos reunidos essa tarde em seu nome. Agradecemos ao mentor, agradecemos ao nosso irmão pela palestra dessa tarde e pedimos, Mestre, que permaneça conosco durante essa semana, nos envolvendo, nos acolhendo, nos orientando. Mestre Jesus, permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E dessa forma, damos por encerrada a reunião dessa tarde, agradecemos a presença de todos e que fiquem com Deus até a próxima semana. Que assim seja.